Mercado imobiliário de Fortaleza, e esse é o tema de hoje do nosso programa. O mercado imobiliário segue em um momento de aquecimento dos negócios. A cidade encerrou o ano de 2023 com recorde de 776 alvarás de construção expedidos pelo poder público, conforme dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região Cresce, Ceará. Apesar de fatores como a escassez de terrenos na área nobre para novos lançamentos e a maior rigidez dos bancos na concessão de financiamentos, o mercado imobiliário local registrou números vigorosos. Bairros como Aldeota, Meireles, Luciano Cavalcante, Passaré, Messejana, Maraponga destacam-se como áreas de alto interesse. Por outro lado, imóveis que custam menos de R$250 mil, os chamados imóveis econômicos, tiveram a demanda mais constante devido ao incentivo do Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, a chegada dos chamados superprédios tem rendido críticas ao setor e também ao poder público. A Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor foi alvo das críticas ao autorizar pedidos de outorga onerosa que permitem o aumento da altura das edificações, e o problema não é só das alturas. Uma das críticas à comissão é que, embora a quantidade de representantes ligados ao poder público seja equivalente às demais representações, falta uma maior participação da sociedade civil na discussão desse problema. O mercado imobiliário é o tema dos debates do povo de hoje. E para o programa eu recebo André Aguiar, segundo diretor tesoureiro do Cresce Ceará, Calito Lira, presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Estado do Ceará, a Comac, e José Carlos Gama, diretor do Sinduscom Ceará. Boa tarde, José Carlos Gama. Você participa com a gente pelo WhatsApp 8596992299. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN e de O Povo. 4h11. O fato do dia. O fato do dia de hoje, André, Calito e Zé Carlos, que nós estamos participando aqui dos debates. Boa tarde a vocês. Nós diariamente aqui escolhemos um tema do dia, um fato do dia, para que a gente eleja como aquele que você daria como manchete. Se você fosse editor de jornal, você daria como manchete. Então eu pergunto inicialmente ao Zé Carlos, qual o fato do dia hoje, na sua opinião? Carlito, sim. Carlito Lira. Isso. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui no Debate do Povo, um programa que tem uma audiência incrível e é histórico ao longo da programação da Rádio Povo. Parabéns aí ao André, o Gama, que vai participar com a gente. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês e dizer que é muito importante o comércio de material de construção estar participando desse debate, porque quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente fala em construção, a gente fala no Raramente serviço. se fala na sua área, né? A gente fala do serviço, mas a gente fala também do comércio de material de construção, Sim. que através desse canal do comércio você atinge a construção civil, atinge as reformas, ou seja, tem uma contribuição ímpar para o desenvolvimento urbano da cidade. Certo. E qual seria o fato do dia, então, para você? Eu vou aqui tentar lhe ajudar. Pois não. Ontem o lançamento do plano do Programa de Reindustrialização do Brasil. Esse foi um tema importante ontem, de onde eu acho que hoje está em evidência em todas as manchetes de jornais hoje, né? A proposta de neo-industrialização do Brasil. Esse é um exemplo. Você teria um outro exemplo? Não, esse é um excelente exemplo, muito embora hoje o mercado do serviço seja realmente
a bola da vez da economia. Quando a gente fala em industrialização, você sabe que cada vez mais, mesmo em países desenvolvidos, a industrialização ela perde passo. Boa, Mas no Carlito, Brasil, boa, a indústria ainda é tão importante, empregabilidade, sim. desenvolvimento de novas tecnologias e ajuda ao desenvolvimento do nosso país. Você está melhor do que muitos ministros que falaram. Essa é uma realidade, sim, né, da economia. Eu ouvi comparações ontem horrorosas, coisas antigas, como argumentos da economia dos ministros do governo Lula no lançamento dessa proposta ontem de reindustrialização do Brasil. E, André, qual seria a sua manchete hoje? Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, Carlito, Dr. Gama. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse bate-papo do mercado imobiliário. E eu acredito que o fato do dia é uma informação que nos chegou que, a nível Brasil, esse ano nós teremos em torno de 25 bilhões de reais em fundos imobiliários para poder movimentar o mercado imobiliário do Brasil. Né? Então, isso é um fato de hoje? Isso é um fato de hoje, tá? Isso é uma notícia importante para o mercado, né? E, inclusive, isso é muito forte no Sul, São Paulo, esses fundos, né? E no Ceará também está vindo bem pesado em termos desses investimentos, tá? Nós já temos aí, possivelmente, uns 2 a 3 empreendimentos que estão em estudo para serem lançados através de fundos imobiliários. Certo. Isto no Ceará? No Ceará, no Ceará. Fortaleza. No Brasil como um todo também vão haver lançamentos, sim. Né? Isso, com São base Paulo, nesse fundo. São Paulo já tem empresas que compram já tanto imóveis prontos, já tipo shoppings, hotéis, através de fundos, e também fazem lançamentos de centros empresariais, de shops também baseados em investimentos de fundos. Dinheiro tem demais. Com certeza. Zé Carlos Gama, eu não vi o Zé Carlos Gama ainda no vídeo. Boa tarde, Gama, prazer. Há quanto tempo não nos vemos? É verdade, boa tarde também, André, boa tarde ao Carlito. Prazer estar aqui num programa aí seu, de grande audiência do Povo CBN. Então, Gama, qual seria a sua manchete de hoje? Amigo Nazareno, eu diria que a manchete não é de hoje, mas é a manchete do ano, tá? É exatamente todo esse pensamento aí otimista que vem trazendo para o mercado imobiliário em função realmente da injeção de ânimo dado pelo governo federal nos empreendimentos populares, o programa Minha Casa Minha Vida, e como bem colocou o André, o surgimento de recursos através de fundos imobiliários para aplicação no mercado imobiliário, tendo em vista a queda da poupança, que é, na verdade, a principal fonte de recurso para o financiamento ao mutuário final daquelas pessoas que sonham com a casa própria. Certo. Então, eu vou tocando o programa e vou conversar exatamente com o André Aguiar, que é desta área, e na abertura logo a gente fala que a cidade encerrou 2023 com recorde de 776 alvarás, né, de construção expedidos pelo poder público. Aliás, não é muito não, mas vamos lá. 776, inclui isso casas populares também? Sim, região de Fortaleza. Você acha que são muitas unidades, 776? Às vezes um alvará desse são várias unidades. Sim. Né? Então você pega um condomínio com 300 unidades, então isso é um alvará de construção. Exatamente. Né? Então, o prédio é um alvará. Sim. Não é? Exatamente. Não necessariamente os apartamentos que estão dentro. De forma alguma. Cada prédio é um alvará de construção emitido pela prefeitura. Então, esse desempenho, como é que o mercado viu? Olha, o mercado de imóveis em 2023, ele sempre pujante, né? Embora a economia, nós estamos aí com taxas de juros ainda muito altas, mas a taxa de juros no Minha Casa Minha Vida, que tem a ajuda do governo, né, do desconto, tá baixa, né? Então, a gente acredita que esse ano de 2024, a taxa Selic, ela termine aí algo em torno de 9,5%. Então, com isso, a taxa de juros do financiamento imobiliário tende a cair, né? E
quanto a taxa de juros estiver menor, mais capacidade financeira o cliente tem para poder estar pagando aquela parcela mensal do financiamento dela, né? Então, assim, todas as construtoras estão com produtos na prateleira para ser lançado, em aprovação, esperando o registro de incorporação para poder lançar. Então, assim, o segmento de altíssimo padrão nunca deixou de estar bem, né? O tanto que você comentou aí desses arranha-céus que surgiram no mercado aí de um tempo para cá, de 45, 50 pavimentos, né? Todos esses empreendimentos estão vendidos praticamente e tem outros a serem lançados, tá? Sem falar na região metropolitana de Fortaleza, que você engloba Eusébio. Eusébio está em plena expansão, inúmeros loteamentos de altíssimo padrão, né? Condomínios fechados. Condomínios fechados. Grandes condomínios. Sim. O Aquiraz em si, como segunda moradia hoje, o futuro ali é virar uma Barra da Tijuca, de Sim. tantos empreendimentos que tem, né? E flecheiras também. E então, a gente pensava que obras. a Barra da Tijuca seria a Praia do Futuro, né? Exatamente. Aquiraz foi para longe. Aquiraz, eu acredito que nos próximos 10 anos ali do Aquaville, que é um empreendimento que tem quase 30 anos, até a prainha vai estar toda construída. Certo. Né? Então, é um sucesso de vendas, todos aqueles empreendimentos. E nós estamos falando aí de metro quadrado que varia de 12 a 15 mil reais o metro quadrado lá no Aquiraz. Tá? Sim. Na beira da praia. E aí, José Carlos Gama, você que enfatizou na sua participação inicial o programa de casas populares do Minha Casa Minha Vida, como é que você situa, né, esse programa do governo federal, né, e quanto que o André, né, faz o destaque sobre a demanda, né, de foco na classe média alta e classe A. Então, como é que você vê esses dois mercados funcionando no estado do Ceará? Em Fortaleza, em particular, na Grande Fortaleza. Pois não, Nazareno. Primeiro, fazer, na realidade, uma observação em relação à manchete do seu programa, que foi a quantidade de alvarás liberados aí pela nossa SELMA. Dois pontos importantes. Nesses 776 alvarás liberados pela SELMA, não existem apenas alvarás de construção para o mercado imobiliário. Existe o alvará de construção para a construção da igreja, existe o alvará de construção para a construção da unidade hospitalar, para serviços, prestações de serviços, comércio atacadista. E um ponto importante a ser frisado é que nesses 776 alvarás foram contemplados todas as 12 regiões de Fortaleza. Então, desde a Regional 1 à Regional 12, foram emitidos alvarás para a construção de empreendimentos, mostrando que realmente a licença digital veio para ficar e democratizou esse processo, aproximando a cidade legal da cidade real. Hoje, com a facilidade de se obter o alvará de construção, todo cidadão, todo munícipe pensa duas vezes antes de fazer a sua construção irregular. Isso é uma operação ganha-ganha. Ganha o município, porque tem maior controle do processo de desenvolvimento urbanístico da cidade, ganha o cidadão, porque ele consegue realizar aquela sua obra, quer residencial, quer comercial, de forma legal. Segundo ponto importante, e aí você citou bem, com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. O Sinuscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, está em contato permanente com o governo do Estado para que ele possa ajudar ao cidadão cearense na aquisição dessa casa própria, porque o subsídio dado pelo governo federal não é suficiente para permitir às classes menos favorecidas, e aí eu digo famílias que ganham rendas até 3 salários mínimos, de adquirir o imóvel como casa própria em função da poupança, que geralmente corresponde a 20% do valor do imóvel. Então, nós estamos em contato com o governo do Estado para que, semelhante ao que aconteceu em Pernambuco, o que aconteceu no Amapá, no Amazonas, no Paraná, o Estado venha com algum tipo de subsídio, que nós estamos chamando de cheque moradia,
para viabilizar a compra desse imóvel. E aí é importante a participação do Carlyle, porque uma das opções que nós demos ao governo do Estado foi que esse cheque moradia possa ser trocado no mercado local, que o comerciante, ao receber este cheque, vai usar para o pagamento do diferencial do ICMS no próprio Estado. Então, é um processo, na realidade, de ganha-ganha. Ganha o Estado, com o aumento de arrecadação do ICMS, ganha, na realidade, os vendedores de materiais de construção, porque o número de vendas aumenta em função do número de canteiros aumentados, e, principalmente, se atende à população de baixa renda, fazendo com que eles realizem, concretizem o sonho da casa própria. Desburocratiza também, não, Gama? Não resta a menor dúvida. Eu acho que o maior, na realidade, trunfo do chamado, na realidade, autorização digital do Fortaleza Online é essa. Tá? Nós partimos do pressuposto, Nazareno, do que está previsto na nossa Constituição. Sim. Que todo cidadão é honesto até que se prove o contrário. Perfeito. Então, o alvará sendo dado de forma autodeclaratória, sem tirar a segurança jurídica, faz com que o cidadão tenha responsabilidade com as informações que ele está prestando à prefeitura. A prefeitura, no primeiro momento, acata aquelas informações, libera o alvará de construção e, ato contínuo, esse alvará de construção entra num processo de fiscalização interna para verificar se as informações prestadas pelo cliente realmente batem com a realidade. Não batendo, esse alvará vai ser cassado e a pessoa vai sofrer as sanções não só administrativas, como civis e penais. Perfeito. São 4h26. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui na Rádio Povo CBN, mas seguimos pelas redes sociais com os debates do povo. Ouvindo o Carlito Lira, presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará, né? O Gama só deu notícia boa para você. Como é que você vê, Carlito, essa mobilização do setor da construção civil, não é? E essas oportunidades que estão sendo criadas, e inclusive esta solução que ele acabou de apontar para os projetos de menor tamanho, né, da casa própria, não é? E a influência e o impacto no varejo. Olha, essas injeções de recursos no setor, isso é altamente importante para o ecossistema da construção. E quando a gente fala de ecossistema da construção, nós falamos das indústrias que produzem os materiais, do comércio que canaliza e comercializa esses produtos, da construção civil que edifica as obras e do mercado imobiliário que leva até a ponta. Eu queria só lhe lembrar que você tem uma câmera bem aí em frente, pode conversar com o telespectador bem em frente aqui. Ó. Que leva ao consumidor final o imóvel próprio. Agora, isso aí tem quando o Gama falou do cheque moradia, e também tem o Construcard, que deve ser reativado em breve também. Isso é importante. Como é o Construcard? O Construcard é um cheque que o consumidor final ele adquire materiais para ele fazer a sua autoconstrução. Quando a gente fala do comércio material de construção, nós estamos falando de números acima de 220 bilhões de reais anual, né? O setor da construção representa mais de 12% do PIB brasileiro. Então, imagine a força do setor da construção. E o comércio de material de construção no estado do Ceará movimentou mais de 5 bilhões do ano passado. 70% aproximadamente do que é comercializado é para a autoconstrução e para as reformas. E 30% para a construção civil, os micros, médios e pequenos construtores. Quando a gente trabalha essa questão do crédito mais fácil, isso a gente viabiliza a autoconstrução. E quando a gente fala em construção de um modo geral, a importância do construtor formiguinha, do autoconstrutor dentro do universo da construção é uma coisa fantástica, né? E toda vez que se movimenta o mercado de imóveis novos, o comércio de material de construção, ele acaba sendo beneficiado porque ele entra na reforma do imóvel e na adaptação do imóvel
para a realidade do cliente. Vamos explicar isso aí para os ouvintes da Rádio Povo CBN também, que nós estamos retornando com os debates do povo às 4h29. Então você estava falando do cheque... Do cheque moradia, né? Sim. Do Construcard, que está sendo injetado agora na FEICOM, que é a maior feira de material de construção da América Latina, que vai ocorrer no final de março, começo de abril em São Paulo, vai ser lançado oficialmente. E o que eu estava querendo mostrar é que a gente, quando fala em construção civil, em construção de modelar, a gente fala muito na construção vertical, né? Imagina-se logo se um prédio, hoje tem muita construção horizontal, mas é incrível o número de construções que são realizadas pelos próprios donos da própria obra. É a chamada autoconstrução ou construtor formiguinha, né? E todos nós acabamos sendo beneficiados com isso, porque isso gera movimentação comercial, geração de emprego e desenvolvimento da nossa nação. Certo. É interessante observar, né, a cultura do varejo, né, da periferia. Uma das primeiras atividades que o homem pensa, uma família pensa, é abrir um depósito de construção, não é? Um depósito de construção, né? E ali ele tem a areia, tem o cimento, não é? Mas hoje, Nazareno, evoluiu muito isso, né? Olha, quando você visita um home center, você sente mas isso a aí diferença. É outro negócio. Mas mesmo assim, Sim. A representatividade disso aí diretamente para o consumidor é muito importante, porque isso também provoca o desenvolvimento do mercado da periferia. Olha o que está ocorrendo no mercado do Ceará. Fortaleza hoje é um grande atrativo para grandes players mundiais. O Leroy Merlin está aqui, já instalada, e nós já temos grandes players, Normatel, Acal, Construtop, Simplifique. Mas, por exemplo, está entrando agora a Ferreira Costa, já entrou o Carajás. E toda vez que entra esses players do mercado regional, nacional, mundial, isso provoca uma transformação e um desenvolvimento do comércio local. Mas, Carlito, eu fiquei impressionado com o tamanho do mercado do Ceará quando você citou números. E eu gosto de números, eu sou bom em números. Você falou que era 250 bilhões. 220 bilhões. 220 bilhões o produto da construção civil, né? O comércio de material de construção. Material de construção. O Ceará representa 5 bilhões aproximadamente. Você vê aí que é menos de 1%, é menos de 1% o mercado do Ceará. Não, aí dá 2,3 alguma coisa, né? Porque se fosse 2%, daria 5, como dá um pouquinho mais de 5, vai dar 2 alguma coisa. 2%, que corresponde, né, praticamente que o percentual do PIB cearense no mercado nordestino, no mercado quanto brasileiro. Isso representa? Olha, o mercado nordestino, hoje, o comércio de material de construção, o Nordeste é a segunda... O Ceará é o quê? Do Ceará, 2,3% do PIB nacional. Certo. Mas quando a gente vê o comércio de material de construção do Nordeste, é a segunda região que mais se comercializa material de construção no Brasil. Certo. Só perde para a região Sudeste. Então, ótimo. Então, nós vamos entrar agora no assunto, Carlito, e também André, no assunto que é o do dia a dia, o do cotidiano, o do ouvinte que está nos acompanhando agora. Aquele que toma a iniciativa de fazer a sua casa própria e tal, faz a sua autoconstrução, né? Do seu sonho da casa, não é? Qual o procedimento, qual a estratégia melhor para esse autônomo, vamos chamar assim, de iniciar um processo de construção pelo preço mais barato? Como é que ele pode fazer uma conta que no final ele saia ganhando? Olha, todo o processo, quando você mesmo vai realizando ele, desde que você faça de uma maneira planejada, a tendência é você economizar. Agora, é claro que você precisa também de profissionais para que lhe deem esse suporte. Você precisa de um arquiteto. Certo. O varejo faz treinamento de mão de obra para isso? Olha, nós fazemos muitos treinamentos voltados para a aplicação dos materiais, né? Mas o autoconstrutor, ele precisa do engenheiro, precisa do arquiteto e precisa que tenha também sua obra oficializada, como bem citou o Gama. Hoje flexibilizaram muito a questão dos alvarás e isso é importante, porque isso também repercute na fiscalização e na qualidade da execução da obra. E a sua opinião, André, sobre isso? A minha opinião também é que
a pessoa sempre tem que estar bem acompanhada com bons profissionais, né? Se ele deseja construir, primeiro ele precisa procurar um corretor de imóveis credenciado no Cresce para poder procurar para ele achar um bom terreno que esteja regularizado, para após isso ele procurar um arquiteto para poder desenhar o produto que ele vai querer e o engenheiro para poder tá auxiliando ele na construção. André, né? Sempre também... Essa não seria uma maneira simplória de olhar o problema? As análises hoje não passam pela questão da sustentabilidade, a questão do clima, não é? Ou seja, você vai comprar uma casa hoje ou um apartamento, você imediatamente procura saber se é ventilado ou não é ventilado. Sim. Não é? Porque a coisa está ficando preta. Tá quente demais, tá né? Quente demais. Tá. Então, por isso que o arquiteto é importante, para poder saber posicionar melhor a posição dos quartos, ventilação em relação ao terreno que ele tem, né? Engraçado que antigamente não tinha quem quisesse comprar um terreno com a face voltada para o poente, né? Só que hoje a procura nesses grandes condomínios é justamente de lotes com a face voltada para o poente. Por quê? Por quê? Porque a entrada da casa, a parte de garagem e varanda, você joga para o poente. E a parte dos quartos, das suítes, todas voltadas para a nascente. Para o nascente. É interessante essa observação. E aí, Carlos Gama, estamos aí diante de um assunto altamente muito quente, muito do interesse dos nossos ouvintes. E tem uma frase que foi sua e que eu acho que o Carlito também falou, que é a questão dos alvarás. O André acho que falou também, a simplificação dos alvarás. Hoje o alvará se tira com muita facilidade. E aí, isso não gerou um problema? Ou seja, esses alvarás, essa simplificação do alvará, não facilitou muito a leniência por parte de quem vai construir? Em hipótese nenhuma, meu amigo Nazareno. E pelo contrário, você me dá a oportunidade de desmistificar esse ponto. Tá? Como eu falei, a simplificação parte do pressuposto previsto em construção que todo cidadão é honesto e vai prestar as informações de forma correta. Cabe à prefeitura fiscalizar os parâmetros urbanísticos que dizem respeito à vizinhança. Então, é a taxa de ocupação, ou seja, quanto aquele prédio vai ocupar da área total do terreno, é o índice de aproveitamento, quantidade de metros quadrados que será construído naquele empreendimento, gabarito, recuo e etc. Tamanho de janela, tamanho de compartimento, tudo isso, o arquiteto passou 5 anos para estudar e que deve, na verdade, projetar de acordo com a legislação em vigor. Não tem sentido a prefeitura perder tempo dos seus profissionais, engenheiros e arquitetos para estar corrigindo projetos que são enviados à prefeitura de forma sem atender à legislação. E era o que acontecia no passado. O arquiteto fazia, o profissional responsável pela análise mandava fazer diversas correções de algo que estava claro na lei de uso e ocupação de solo, no plano diretor. Então, agora, o arquiteto declara que efetivamente está atendendo à legislação, o sistema digital confere os indicadores urbanísticos importantes para a cidade, libera o alvará, e tão logo o alvará é liberado, esse processo vai agora para análise realmente de um profissional. E se detectado que alguma informação prestada por aquele profissional diverge da legislação, ele é chamado, na realidade, para dar esclarecimento, e verificando que houve alguma bula, este alvará é cassado, ele perde a sua validade, até porque a liberação do alvará é um poder discricionário do município, e este profissional vai sofrer as sanções da lei. Então, para você ver que, pelo contrário, a responsabilidade é maior. No primeiro momento em que a prefeitura estava pensando em fazer isso, houve uma reação muito grande por parte dos profissionais, dos construtores e incorporadores, pela responsabilidade que ia cair sobre os nossos ombros.
Mas nós procuramos educá-los e mostrar essa responsabilidade já existe. Somente é que antes você tinha alguém do outro lado do balcão mandando você ter mais cuidado de atender a legislação. Hoje não, hoje o profissional precisa se debruçar para já enviar efetivamente o projeto dentro da lei. Eu gostaria só de tocar num ponto, Nazareno, se você me permite, com relação à pergunta que você fez ao Carlito e ao André, até como utilidade pública. A essas pessoas que vão fazer a autoconstrução de um poder aquisitivo menor, tanto o CAL, que é o Conselho dos Arquitetos, como o CREA, tem profissionais disponíveis para auxiliá-los na execução desse projeto, gratuitamente. Então, a gente sugere, primeiro, não faça o seu projeto da Haddad sem ter um profissional qualificado. Não faça a sua obra sem ter a licença do alvará de construção liberado pelo município. E terceiro ponto, que é fundamental, planejamento. Não comece a sua obra sem você ter um orçamento real de quanto vai gastar, porque senão o barato vai sair caro. Você vai prever que vai gastar X, não planejou de forma correta, e no final vai sair 2, 3, 4 vezes aquele valor que você esperava. Ou a obra vai ficar no meio do caminho, ou efetivamente você vai ter que baixar o padrão das suas especificações para poder caber no seu bolso. Muito bem, Gama. São 4h40. Nós vamos fazer também o segundo intervalo dos debates do povo, mas continuando pelas redes sociais com o nosso programa. Sobre materiais, e aí eu queria falar exatamente com o André e com Carlito. É sobre essas inovações que a tecnologia introduziu na construção civil. Hoje um imóvel construído em determinados centros no Brasil, você já tem imóveis com uma leveza arquitetônica muito grande, não é? Os modelos que a gente conhece aí, até para o cinema mesmo, das paredes dos Estados Unidos, né? Drywall. Não, exato, drywall, não é? Então, essa simplificação desses materiais, não é? Como é que isso pode chegar à construção civil no estado do Ceará? Isso vai baratear, pode baratear o preço, já que a gente estava falando aí, imóvel popular de R$250 mil, que já é uma boa grana. Yeah. Então, esses materiais novos, essas inovações, já chegaram, estão chegando ao Brasil, isso já está sendo introduzido, divisórias de gesso nos quartos, e não uma parede pesada aumentando o custo e mão de obra. Enfim, como é que vocês veem isso? Nazareno, isso... Posso falar, André? Pode. Esses materiais, eles são extremamente importantes para a qualidade das obras. Agora, nós também temos um fator cultural, né? Esse fator cultural, ele é determinante na utilização desses produtos. Quando a gente fala em construção seca, a gente fala em drywall, a gente fala em construção mais otimizadas, que tem uma economia de tempo, e o Gama entende muito mais disso, talvez, do que nós, né? Esse que você vende e nós comercializamos o material, mas, na verdade, sim, existe uma economia de tempo, mas essa questão do fator cultural realmente tem sido determinante. É claro que as empresas, cada vez mais, elas pesquisam, elas desenvolvem novos produtos. A cada ano nós temos grandes feiras no Brasil, que são justamente para mostrar os lançamentos, e dessa maneira a gente quebrando esse paradigma e transformando cada vez mais esses materiais numa prática na utilização das construções. Construções mais ecológicas, construções mais voltadas para a manutenção do ecossistema, e isso é extremamente importante, porque a sociedade cada vez mais tem que estar ligada no meio ambiente. Esses novos materiais barateiam ou encarecem a obra? Num primeiro momento, questão de planejamento, como bem falou o Gama, quando você não se planeja e você tem um investimento maior, porque como a construção é mais rápida, então o fluxo de caixa ele é mais intenso, né? Porque o prazo é mais curto. Sim. Mas desde que você se planeje, esse tipo de construção ele se torna mais viável e a relação custo-benefício é muito melhor. E mais rápido. Você vê assim também? Sim. Sim. Com certeza. A sua opinião sobre isso?
Assim, tem muita tecnologia nessa parte de materiais, né? Antes de você falar, nós já estamos voltando aí com a Rádio Povo CBN e os debates do povo. 4h44. Agora estamos com toda a nossa rede ouvindo os debates. Vamos lá. Então, assim, nessa parte de construção, o Dr. Gama aí sabe mais do que todos nós, tem muita tecnologia desenvolvida nessa parte da construção civil, né? Tem sistemas Lean Construction. Tem muita tecnologia, claro, a gente sabe. Mas a minha pergunta é numa direção que o Carlito pegou, o que eu pretendia. Por exemplo, que ele falou na questão da cultura. Se eu apresentar para o mercado cearense um apartamento com divisórias em paredes de gesso ou de drywall, eu vou dizer, não, esse daí eu não vou querer, não, porque não serve, porque que não é de tijolo e por aí vai. Né? Ou seja, há um aspecto cultural nessas questões também. Sim, não? Mas isso já mudou muito. Você acha? Nós temos várias empresas aqui hoje que constroem com paredes de gesso, que eu me lembro que você ia visitar obras com construção de gesso, com divisões internas, né? Que o pessoal colocava os armadores na parede e colocava uma rede com 2 sacas de cimento dentro para poder fazer o teste de peso. Né? Então, quando o cliente via, e é isso é seguro realmente? Né? Então, isso já faz muito tempo. E o drywall também é um sistema rápido de construção que você faz em cima do piso. Então, futuramente, se você quiser derrubar a parede... Então, isso tudo tem barateado no mercado? O mercado já aceita isso tranquilamente? Eu acho que baratear não barateou. Não barateou. Mas aceita tranquilamente isso daí. Certo. Principalmente as paredes de gesso. Porque, Nazareno, só corroborando com o que o André está falando, existe a questão do fator cultural e existe a questão do fator mão de obra qualificada para a utilização desses produtos. O Gama vai reforçar isso aí. Na construção civil, você consegue ter uma mão de obra mais qualificada, mas da proporção que você vai avançando e expandindo mais isso, você precisa de mais mão de obra, e hoje é uma grande dificuldade que nós temos na construção seca, são os aplicadores. Você chama de construção seca? Construção seca. É aquela construção que ela reduz o número de resíduos, né? Você vê o BS Design, várias outras construções aqui que são famosas em Fortaleza, que utilizam muito da construção seca, e é uma obra mais rápida, mais intensa e menos poluidora do meio ambiente. E então, doutor José Carlos Gama, como é que você vê esse tema que a gente está tratando aqui, né, sobre esses materiais, a utilização de materiais leves ou secas, como o Carlito chama, na construção civil? Essa prática tem avançado, tem evoluído no Ceará? Não resta a menor dúvida, meu amigo Nazareno. Isso já vem há mais de uma década acontecendo aqui no nosso estado do Ceará, e muitas vezes é o estado do Ceará precursor nessas novas tecnologias. Haja visto aí o que aconteceu com a parte estrutural, através do nosso amigo Joaquim Caracas, da Impacto Proteção. Mas um ponto importante a salientar nesse debate, e o seu ouvinte precisa saber disso também, é que o custo de construção não é só aquele custo que ele gasta, que ele realiza no momento da execução da obra. Dentro desse custo, ele precisa levar também em consideração o custo da manutenção dessa edificação ao longo da vida útil, que vai ser de 25, 30, 50 anos desse seu imóvel. Então, ele precisa levar em consideração isso, porque muitas vezes é melhor ele usar uma tecnologia, um processo que, no primeiro momento, ele vai gastar mais, mas ao longo dos anos isso vai se diluir, porque a manutenção é menor. Esse problema cultural foi resolvido desde 2013 com a elaboração pela Associação Brasileira de Normas Técnicas da norma 15.575, chamada Norma de Desempenho. O que é que essa norma diz? Não me interessa qual é o produto que você vai usar, por exemplo, na vedação. Se você vai usar tijolo estrutural, de concreto, tijolo cerâmico ou drywall, que é o tijolo de gesso. O interessa é que aquele ambiente vai ter que proporcionar um conforto acústico, um conforto técnico previsto na norma. Então, a partir daí, desmistificou esse problema cultural que você falou. Porque o cliente não queria parede de gesso,
porque ele sentia que não havia o isolamento acústico daquela parede de gesso da mesma forma que existia com o tijolo. Hoje, a norma obriga que essa parede de gesso tenha o mesmo conforto acústico. E como é que o produtor da parede de gesso vai fazer para atender a norma? Vai colocar, na realidade, manta acústica, tá? Para segurar o som e evitar a transferência do som de um ambiente para o outro. Então, hoje, a tecnologia já é bastante adotada e já bastante aceita pelo consumidor final. Gama, o assunto em voga hoje na questão da construção civil no Ceará foi o debate que, não somente através dos jornais, mas também a partir das redes sociais, né, com relação a, digamos, a urbanidade, né, de alguns edifícios que estão subindo na cidade. Esses prédios de 40, 50 andares, mas não precisa ter 40, 50 andares para ele não ser, digamos, construído de uma maneira adequada para a urbanidade, para a qualidade de civilização que se requer numa determinada cidade que se pretenda inteligente. Então, essa discussão foi colocada e eu gostaria de ter sua opinião e, naturalmente, dos companheiros que estão aqui nos debates do povo, não é? E por isso que eu coloquei no início do programa a questão dos alvarás. Eu queria saber se a prefeitura antes, se ela interferia no projeto, de olha, tem que ter um afastamento tal, tem de ter uns jardins na frente, tem de ter isso assim, tem de ter um recuo civilizado no prédio e tal. E o que se vê hoje, não é, são essas obras imensas, não é, entregando a cidade muralhas. Quando eu digo isso em frente ao Ideal Clube, por exemplo, para citar apenas uma dessas obras, que o estacionamento emparedou uns 3 ou 4 andares do prédio para que a partir dali ele subisse, né? E o que ficou para entregue à cidade foram paredes de concreto, foram concretos, e não plantas, e não árvores, e não jardins, ou como algumas obras que eu conheço construídas pela sua empresa. Como é que você vê essa questão, o Gama? Fortaleza está perdendo esta condição de cidade inteligente nesse processo? Ou seja, entregando edifícios gigantes, não é? E na hora em que chega para a cidade, entrega concreto. Como é que você vê essa questão? Excelente questionamento e permite, na verdade, desmistificar um pouco em relação a essa problemática. Primeiro ponto fundamental que as pessoas precisam entender. Não é a liberação da altura que provoca, na verdade, esse problema. Por quê? E aí explico. Imagine um determinado empreendimento em que você tem uma massa construída, ou seja, o índice de aproveitamento é 2. Você tem um terreno de 2.000 metros quadrados, você só vai poder construir 4.000 metros quadrados. O que é melhor para a cidade? Eu construí esse 4.000 metros quadrados, com 8 ou 10 apartamentos por andar. O prédio achatado, menos pavimentos. Ou construir os mesmos 4.000 metros quadrados de forma verticalizada, em vez de 10 por andar, 1 ou 2 ou 3 por andar, porém, em vez de 5 pavimentos, 15, 20 ou 35. É óbvio que qualquer arquiteto, qualquer urbanista vai lhe responder que o ideal é que você verticalize esse empreendimento, mantendo o mesmo índice de aproveitamento, é óbvio, porque isso vai liberar mais áreas no pilotis para lazer, vai liberar mais recursos, permitindo uma ventilação melhor, e etc, etc, etc. Então, não é o problema da verticalização que está trazendo este problema que você trouxe. É lógico, o problema, e aí é bom deixar claro... E aonde fica o problema? Pronto, o problema, e aí eu vou de novo, né? Nós precisamos ser legalistas. Eu acho que o maior problema do nosso país é existir uma quantidade excessiva de leis que não são cumpridas. Existe uma lei hoje municipal
da chamada outorga onerosa de alteração de uso, que permite, na realidade, é um instrumento, na realidade, também, de um Robin Hood invertido. O que é que a prefeitura pensa? Aqueles locais onde, na realidade, são mais procurados pelo mercado imobiliário, Aldeota, Meireles, Dionísio Torre, eu vou, na realidade, e que exista infraestrutura do município que permita o acréscimo dessa área, eu vou permitir o incorporador construtor ampliar o volume de construção com a contrapartida do pagamento à prefeitura, que usa esses recursos em benefício da classe menos favorecida. A grande maioria, por exemplo, dessas arenias que a gente vê construídas em Fortaleza, foram construídas com recursos oriundos desse programa. Então, se há algum erro, vamos discutir a lei da outorga da alteração de uso. No meu entender, e aí você colocou bem o exemplo da Praia de Iracema, o problema é que os subsolos, que deveriam ser construídos para baixo, mesmo gerando um custo maior para o construtor, porque alguns desses subsolos ficariam sob subtração. A legislação permite construir não como subsolo, mas como sobressolo, e, nesse caso, os recursos exigidos para o sobressolo são menores do que da próprio edifício em si. Então, isso gera, na verdade, aquele problema que deverá ser amenizado, e aí, para isso, existem os arquitetos urbanistas, com fachadas verdes, com fachadas vivas, com algo que, na verdade, traga o embelezamento também para a cidade e não fique aquele paredão de concreto, como você bem mencionou. Muito bem abordado, José Carlos Gama, esse problema que está na pauta da cidade hoje, nas redes sociais, aí nos jornais, a gente esse tema está sendo discutido. E como você bem disse, cabe à prefeitura, cabe aos órgãos, né, institucionais de examinar e ter o cuidado com essa questão do desenvolvimento urbano de Fortaleza. Preciso ter todo cuidado nesses projetos para que a gente não tenha o emparedamento que está se observando em algumas áreas da cidade, né? Perdendo o diálogo entre o prédio e a cidade, né? Perdendo essa intimidade que a gente encontra, por exemplo, lindamente no Rio de Janeiro. Eu sou fã do Rio de Janeiro por causa exatamente dos prédios em Copacabana com aquele barzinho e o cafezinho lá embaixo. Então, esse diálogo da cidade com a sua arquitetura é fundamental, esse debate. E eu fico muito feliz de ver que você, como diretor do Sinduscom, né, também está atento a esse debate, a esse tema e o amor à cidade para que a gente resolva isso realmente. Agradecer ao José Carlos Gama, diretor do Sinduscom, ao Carlito Lira, presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará, a Comac. A gente espera ter futuras participações de vocês, porque é um varejo importante para a gente conversar sobre ele. Diga. E eu queria também só reforçar, em nome do setor da construção como um todo, a importância desse setor, não só para o Brasil, para o Nordeste, mas também para o Ceará. O Ceará, nesse ano, sediará 2 grandes eventos, uma das maiores feiras de material de construção do Norte e Nordeste, que é a Expo Construir, de 18 a 21 de junho, no Centro de Eventos, com o apoio da Comac Ceará, do Sinduscom e de várias outras entidades representativas da construção. E também, de 22 a 25 de agosto, receberemos o Brasil inteiro no maior congresso da construção da América Latina, no Vila Galé-Cumbuco. Certo. E todos os cearenses estarão convidados. Esse é um tema muito interessante, que cabe até a um outro debate, Alan Dantas, para a gente continuar com ele. Porque, por exemplo, que é a atualização desses edifícios, né, com as novas tecnologias que acontecem. A lâmpada antiga que já foi trocada, né? Por LED, né? Por LED. E a partir daí tantas mudanças que estão acontecendo, né? Muitas mudanças para facilitar a vida das pessoas. Obrigado, André Aguiar, segundo diretor tesoureiro do Cresce Ceará. E
Sim, Gama, você quer falar? Tem um tempinho ainda. Eu quero lhe agradecer aí o espaço, a oportunidade e também fazer o convite, não só a você, mas a todo munícipe da cidade de Fortaleza. A prefeitura, de forma democrática, está exatamente atualizando o plano diretor da cidade e convoca a todo cidadão a participação dessas audiências públicas, trazendo os anseios do município do que realmente hoje é a cidade e onde queremos ser. E o Sinduscon está participando ativamente, né? Até porque, e aí eu deixo bem claro isso, antes de sermos, na realidade, construtores, incorporadores, nós somos cidadãos. Eu quero, na realidade, deixar para os meus filhos, para os meus 6 netos que já têm, uma cidade, na verdade, mais bonita, mais saudável para se viver. Lógico. Então, o Sinduscon está sempre à disposição para diálogos e discussões do nível que nós tivemos hoje aqui no seu programa. Então, muito obrigado. Obrigado, então, Gama, Carlito e André. Nós vamos nos encontrar em um próximo programa brevemente. Tenham todos uma boa tarde, são 4h59. Agradecer aí aos trabalhos técnicos do Adalto Rosa, Gabriela Erotilde, a produção de Alan Dantas e Juliana Matos Brito. E você fica com o Repórter CBN na sequência.